Bom dia, gente. Paz seja convosco. A paz do Senhor, paz e graça. Estamos de 0 horas e 9 minutos, 15, né? 15 de outubro, 15 de outubro de 2023. E podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos para a declaração de fé. Glória a Deus. Um dia a fé lhe faltou, e as ondas tortuosas do mar da vida lhe alcançou. Mas Jesus Cristo, o Salvador, está a contemplar as suas dificuldades e provações. Mas há uma luz no fim do túnel. Aos olhos carnais é impossível alcançá-la, mas aos olhos espirituais tudo é possível. Por isso, creia que Deus em Cristo Jesus pode te dar a solução. Em Jesus é crer ou crer. Milagres não se explica. Milagres se acredita. Você quer um milagre em sua vida? Então busque e encontrará. Batei, batei, e abri-se-vos-á. Pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí aliás, já domingo, né? Domingo abençoado. Deus nos proporcionou no dia de sábado, um dia maravilhoso, momento de lazer, momento de paz, em meio a tantas tormentas, né? Vendavais relacionado a essa guerra, a esse começo de guerra. Vamos para o 4º dia de guerra de Israel com Hamas, né? O 4º dia de guerra. Sem falar a guerra da Ucrânia com a Rússia. O mundo está num desacerto, mas é o cumprimento da palavra de Deus. É o cumprimento da palavra de Deus. E tem que, em meio a tudo isso, ainda podemos sentir paz no nosso coração. Essa paz que não deixa o terror ser difundido em nossas vidas, em nossos corações, em nossa casa. Porque o mundo, a mídia está difundindo terror. Tem pessoas aí aloprando, pessoas surtando, pessoas se oprimindo, pessoas cometendo suicídio, pessoas entrando na droga, na bebida, pessoas se perdendo por causa de todos esses tormentos que está acontecendo. E cabe a nós, com esta fé, ministrada pelo nosso mestre, no ano 33, quando ele adentrou, surgiu naquela sala toda fechada, onde se encontravam os seus discípulos, né? Na época em que a grande perseguição estava acontecendo, e os seus discípulos, na qualidade de igreja, estavam se refugiando, fugindo daquela perseguição. E ali, naquela sala toda fechada, Jesus surgiu, o Mestre surgiu, e ministrando desta forma: Paz seja convosco.
A paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. E os discípulos olhavam para o mestre e reconheceram: o mestre é o mestre, é o mestre. O apóstolo Pedro, então, né? Maria Madalena estava ali, mas teve um que não quis admitir que era o mestre. Esse era Tomé. Foi necessário Jesus mostrar suas mãos furadas, seus pés furados e o seu abdômen, o lado do seu abdômen perfurado por aquela lança do soldado romano. E quando Tomé olhou, tirou a dúvida e disse: meu mestre. E Jesus disse para ele: tu creres porque vistes. Bem-aventurado aqueles que não me vê e crê. Jesus ali, no ano 33, estava profetizando a igreja do século 21, nós, gentios. Hoje, na qualidade de igreja do Senhor, na qualidade de salvos, para a honra e glória do Senhor. E isso porque nós cremos, acreditamos sem ver, sem conhecer, sem estar cara a cara com o nosso Mestre, só em saber, em ouvir, em ler as Escrituras, nós cremos e o aceitamos como nosso suficiente Salvador de nós. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre a visão de Jesus em relação a si mesmo. A visão de Jesus em relação a si mesmo. Meus amados, Jesus era um ser humano. Ele era um ser humano. Ele veio na qualidade de homem para conhecer as nossas necessidades, para saber o porquê nós pecava tanto, o porquê éramos tão desobedientes, rebeldes. Por essa razão que ele veio em carne. Mas ele veio com a essência do próprio Deus. Quer dizer, ele era Deus, mas veio ao mundo em forma de carne para conhecer as nossas necessidades. E nós temos aqui a visão de Jesus em relação a si mesmo. Como eu disse, Jesus era um ser humano. Era um ser humano. Nem seu nascimento virginal, nem sua isenção do pecado puderam diminuir essa condição. Acredite, ele tinha as mesmas necessidades físicas que qualquer outro. Ficava cansado, com fome, com sede, possuía 5 sentidos, como todos os demais, como todos nós. Experimentava dor, experimentava sofrimento e, finalmente, veio até experimentar a morte. E Jesus tinha emoções e até mesmo havia ocasiões em que ficava muito triste, ficava zangado, ficava com ciúme, ficava aflito, ficava perturbado, ficava ansioso, sentia amor, sentia solidão, sentia alegria, ficava calmo, tinha paciência, tinha irritação.
e possuía uma mente como a nossa. Era inteligente, espirituoso, criativo, imaginativo, tinha senso comum, senso de humor, era lógico, muito coerente. E, em suma, tinha uma natureza moral e espiritual. E isso como qualquer um de nós, qualquer ser humano. E não julgava. Não julgava, era afirmativo, era corajoso, era decidido, tinha boa moral, era digno de muita confiança, era sincero, era comprometido com a verdade, era comprometido com a verdade. O que nós precisamos era consciente da presença de Deus em sua vida. Jesus, porém, era, porém, mais do que apenas um ser humano. Mais do que apenas um ser humano. Jesus possuía a sua percepção singular de si mesmo. Afirmava ser igual a Deus. Falava com autoridade divina. Aceitava a oração e também louvor. Aceitava a oração e também louvor. Devidos só a Deus. Então, quem era Jesus? Apesar de estar na qualidade humana, Jesus era Deus. E ele desafiava qualquer um a encontrar falhas na sua pessoa. Ele reivindicava autoridade final sobre outros seres humanos. Dizia que seus destinos eternos dependiam de como se relacionavam com ele. Declarava ter poder sobre toda a vida humana e prometeu a paz aos que buscavam nele essa paz. Precisamos viver essa paz que foi ministrada por nosso mestre naquela época. Não significa ausência de guerra, ausência de conflito, não significa ausência de doença, não significa ausência de falta de dinheiro, não significa ausência de contenda, ausência de discórdia. Não. Em meio a tudo isso, nós conseguimos sentir essa paz ministrada por Jesus. Conseguimos ministrar também em alguém essa paz do Senhor deixada para nós. E aos que buscavam nele
essa paz, encontrava. E ele não negava. E quem buscassem nele, usando várias metáforas, Jesus oferecia essa paz. A pessoa não saía dali vazia, em desespero, não saía dali do jeito que entrou. Saía dali esvaindo em paz. A paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. É tempo de viver essa paz, pois o mundo está em desespero. O mundo está atordoado. O mundo está maluco. O mundo está todo ao contrário. Mas mesmo assim, nós precisamos viver essa paz ministrada pelo nosso Mestre para as nossas vidas.